Vamos ler o nosso texto? Isaías capítulo 4, a partir do versículo 2. Diz assim: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembléias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamegante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém. A gente tem acompanhado que a palavra do Senhor aqui, nesse bloco, onde nós paramos, a condenação do Senhor, ela está muito enfática. O juiz se levantou para julgar, julga os líderes, julga os homens, os governantes, passou para as mulheres. Mulheres também foram alvos da palavra dura do Senhor, que elas também são passíveis de condenação, elas têm suas responsabilidades e culpa, e o Senhor está colocando toda a nação num ambiente de condenado. A situação é quase que irreversível, falta até ar para nós, quando olhamos para a situação do povo de Judá, o quadro de Jerusalém, nós olhamos assim, tem jeito para essa pessoa, tem jeito para essa nação, tem jeito para esse povo? E às vezes, muitos de nós estamos nos sentindo assim, ou pelo menos lidamos com pessoas assim. Será se tem jeito? Será se eu tenho como vencer? Será se eu tenho como sair dessa? Às vezes, esse estudo de Isaías, ele passa a ser denunciante para muitos de nós. Muitas vezes, o estudo do livro de Isaías passa a ser uma revelação nossa. Às vezes, ao estudar esse livro, gente, nós estamos iniciando o capítulo 4 praticamente. Nesses 3 capítulos que nós já estudamos, quanta coisa Deus já nos falou. Quantas revelações o Senhor já nos deu. Quanta água o Senhor já mexeu no fundo para a sujeira subir. Quantos vernizes da estética Deus já removeu. Quanta encenação Deus já mandou parar. O orgulho humano chegou a níveis insuportáveis ao coração do Senhor. O culto que Deus manda parar, os filhos que são rebeldes e revoltados, a inteligência que sumiu e rebaixou-se a tal nível que boi e jumento passam a ser até mesmo mais inteligentes do que esse povo. Então a situação é difícil demais. Mas o que esse texto ele salta para mim é que Deus nunca quis que a história terminasse com a contabilização de cadáveres. Há uma intenção do Senhor de revelar aqui a sua graça. Há uma intenção do Senhor de dizer que, gente, a história não precisa terminar com vocês tendo celebrações fúnebres. Eu não quero que a história termine com morte. A história não precisa terminar tendo apenas a visualização de cadáveres. Não, a história não precisa terminar com morte. Há um dia onde haverá algo novo. Há um dia que haverá renovo. Naquele dia. Bom, vamos tentar ver aí, eu convido você a acompanhar comigo aqui esse texto. Eu pretendo fazer hoje à noite, assim, irmos caminhando por pontos, pontuando esse texto. Ele é curto, 6 versículos, a gente vai tentando pontuar. Já adianto para vocês, eu falei isso nas primeiras aulas, que eu não quero encaixar o livro de Isaías em alguns momentos, em alguns textos, na história. Tenho muita dificuldade, por exemplo, que dia é esse?
Então, eu não quero entrar por esse caminho, eu não quero trabalhar esse texto tentando encaixá-lo na história. Eu prefiro trabalhar esse texto encaixando-o na minha história. Eu prefiro que esse texto fale comigo, ele tenha o encaixe no meu coração, que ele fale plenamente a minha alma, que ele me transforme, que aquele dia para mim seja hoje, que aquele dia que esse texto diz seja agora. É tomar posse desse dia para mim hoje. Eu prefiro trabalhar os textos bíblicos e a minha caminhada interpretativa do texto visa chegar nesse fim, nesta aplicação. Então não me interessa, e eu não quero dividir com você o que eu acho que é esse dia. Se vai ser no milênio, se vai ser quando no ministério terreno de Jesus, ou se vai ser com o retorno do povo do exílio babilônico. Eu prefiro não encaixar esse texto na história, mas eu prefiro tirar esse texto e tentar encaixar na minha história. Amém? Glória a Deus. Então, caminhada é essa. Então, naquele dia, que dia é esse? Para mim é hoje. Para mim eu quero que seja hoje. Às vezes, o dia do renovo, o dia da restauração, está tardio na vida de muitas pessoas. Muitos irmãos nossos, gente boa, gente convertida, gente crente, ainda não experimentou um renovo poderoso do Evangelho. Não chegou o dia ainda. E parece assim que está faltando alguma coisa. É tanta oração, é tanta dedicação, são tantas lágrimas. É uma caminhada mesmo de entrega e de renúncia. Gente que está chorando, mas está chorando honestamente, mas o dia não chegou ainda. E a gente fica questionando, por que, Senhor? Por que o meu dia ainda não chegou? Por que as travas não caíram? Por que as correntes não se arrebentaram? Por que as cadeias não foram ao chão? Por que eu ainda me sinto assim? E eu quero convidar você a pensar comigo nisso. Há uma condenação. O Senhor já nos chamou de culpados. O Senhor já disse que nós somos responsáveis. Tem culpa absoluta. Não são vítimas. Então, aqui, esse texto já diz que vocês não são vítimas. Vocês são responsáveis. O orgulho de vocês é fétido. E isso é a causa que tem chegado a eu ter que me levantar e exercer juízo. Mas vocês não precisam terminar como cadáveres. A história de vocês não precisa terminar com escombros. O ponto final que eu quero para a sua vida não é em morte. Eu tenho uma proposta de renovo. Eu tenho uma proposta de vida. E o dia é hoje. Então, nessa perspectiva, nessa ideia, nessa visão desse texto, que aí eu convido você para pensar comigo nela, o renovo do Senhor será de beleza. O renovo do Senhor será de beleza e será de glória. Aí, aqui que está renovo, se a sua versão foi igual à minha, com R maiúsculo, alguns identificam que é Jesus aqui. É o apontar do Messias. Ele fala isso no capítulo 53. E ali, claramente, é o Messias. E ali, ele também é chamado de renovo. Então, aqui poderia ser o ministério de Jesus. Mas, gente, deixa eu só adiantar para vocês, para mim, o que é isso aqui. Isso aqui para mim é o Evangelho. As boas novas de Jesus. A boa nova de Jesus. Esse renovo, esse povo renovado. Esse povo que tem nova vida. Esse povo que estava morto e reviveu. Esse povo da ressurreição. Esse povo do brilho. Esse povo do sal. Esse povo da luz. Esse povo que antes era inimigo e hostil ao Senhor, hoje é amigo. Essa renovação do Senhor. Isso é uma boa nova. Isso é o Evangelho de Jesus. Aquele que está em mim é nova criatura. Tudo se fez
novo, as coisas antigas passaram. Paulo escreveu isso à igreja aos Coríntios, na sua segunda carta. Isso é o renovo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então é nessa visão, naquele dia vai ter gente nova, não vai ter gente melhorada, não vai ter gente consertada, não vai ter gente corrigida, vai ter gente nova. E esse renovo é de beleza e de glória. Ora, quando eu vejo esse texto, beleza e glória, a glória é do Senhor e beleza é a ausência de deformações. Ausência de deformação. O Senhor estava combatendo, perceba que o que estudamos na quinta passada, no texto anterior, o Senhor está combatendo uma beleza estética. As mulheres com seus adornos, as mulheres com seus vestidos finos e de festas, as suas camisas caras e as suas joias preciosas. Isso não era belo aos olhos do Senhor. Agora, um povo renovado, um dia aonde o Senhor trará vida, ele vai ser cheio de beleza. E uma beleza que não precisa de adornos, de parafernálias, de estéticas, porque será uma beleza ética. Será uma beleza de dentro para fora, será uma beleza institucional, fundamental, de natureza, não comportamental, não situacional, não momentânea, não passageira, não passível a ser afetada por vento, por praga, por vírus, por ferrugem ou por ladrões. É uma beleza que não se corrompe, é uma beleza que não se desvanece, é uma beleza que não é comprometida com os efeitos do tempo, mas à medida que o tempo avança, mais belo se torna. Isso é o Evangelho que faz isso. À medida que o envelhecimento do corpo surge, a beleza de quem eu sou vai cada vez mais deixando um legado e deixando marca. Porque esse renovo é Cristo em mim. Esse renovo é a possibilidade que o Senhor dá para um povo sem jeito ter jeito. Eu vi um ditado quando eu era adolescente, pouco tempo atrás. Pau que nasce torto nunca se endireita. É o ditado, né? Aí na minha adolescência eu ouvi esse texto. A complementação desse ditado. Pau que nasce torto nunca se endireita, até que passe pelas mãos de um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Achei extraordinário. Aquilo para mim foi uma dinamite. Quando adolescente eu ouvi aquela frase, enquanto um menino tomado por sentimento de culpa, enquanto um jovem tomado de um sentimento de inadequação diante do Senhor, que o Senhor esfregava no meu rosto a minha culpa. Eu não era vítima. Não era vítima da minha família, não era vítima do mundo, não era vítima do inimigo e nem vítima de Satanás. Eu era responsável. Eu tenho culpa. Eu sou um pau que nasceu torto. E um dia alguém me disse, mas tem um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Esse dia do renovo pode ser hoje, gente. Dia do renovo pode ser hoje à noite, naquele dia. A gente pode contar isso como um testemunho. Naquela noite de quinta-feira de maio, numa época de pandemia, foi um dia que o Senhor me renovou. Me cercou de uma beleza, me encheu de ser uma pessoa bonita e revestido com uma glória que é dele. Culpa por todos os lados. Vem uma sequência de expressões, que essas expressões são muito do Novo Testamento. E nós já falamos isso, Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento. Isaías fala do Messias, Isaías relata da graça. Isaías ele é um profeta do Novo Testamento no Antigo. É o Evangelho no Antigo Testamento. E por isso que ele usa expressões que são mais comuns no Novo. A ampliação desses termos ficaram mais sólidas para nós, mais
mais clara para a gente no Novo Testamento. Olha só que expressões. Salvos, o restante de Israel serão salvos. Santos, no versículo 3. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados de santos? No Novo Testamento nós temos isso, ser de santos, porque eu sou santo. E para a vida. Essa expressão para a vida, essa expressão vida, ela é mais neotestamentária. Eu sou o caminho, verdade, vida. Vinde a mim e achareis vida. Quem crê em mim tem vida. São termos mais no Novo Testamento. E vem também de limpar, de purificar no versículo 4. Então tem muito a ver com termos no Novo Testamento. E principalmente, inscritos. Um povo que foi inscrito, que teve a sua inscrição em Jerusalém. Aí já é apocalíptico. Aqueles que foram inscritos no livro da vida. Então eu vejo muito esse texto como esse revelar absoluto da graça em suas dimensões quase que totais. Se a gente voltar para o versículo 2, que fruto da terra é esse então? Esse fruto da terra, orgulho, adorno para os de Israel que forem salvos. Bom, o fruto da terra é o resultado de uma vida comprometida, gente. O fruto da terra será um orgulho para os salvos. A gente só tem uma coisa de se orgulhar quando nós percebermos que, pelo conhecimento que temos do nosso Deus, aquilo que estamos fazendo está dando frutos para a sua glória, num ambiente chamado terra. Enquanto com os pés firmados nesta terra, frutifiquemos para a glória do seu nome. Então, aquele que não der fruto, eu corto. E aquele que der fruto, eu limpo para que dê mais fruto. E isso será de orgulho, será uma resposta que adornará a vida de um salvo. Está pensando comigo? Então isso aqui é um oásis, isso aqui é uma resposta divina, isso aqui é uma proposta de vida para mim e para você, para que o dia seja hoje, a proposta seja hoje, para que a nossa vida mude. Ou que essas verdades se consolidem ainda mais em mim e em você. Isso é o que Deus quer para nós, não uma contabilização de cadáveres, não a morte como ponto final. Ezequiel capítulo 18, o Senhor diz assim: gente, vocês acham que eu tenho prazer na morte do ímpio? Vocês acham que eu tenho prazer na morte do iníquo? Será se Deus é aquele que fica rindo? Olá, para o inferno, estou mandando mais 1, estou mandando mais 10. Eba, estou mandando mais 30. Mandei 1000 hoje para o inferno. Você acha que esse Deus se alegra? Ezequiel 18, verso 23, diz que não. Eu não tenho prazer na morte do perverso. Antes eu queria que ele se arrependesse e vivesse. O impedimento é o orgulho. E é exatamente o que Deus está combatendo no seu povo. Pare de ser orgulhoso, deixa eu tratar de você. Porque é isso, é essa proposta, é esse renovo, e o dia é hoje que eu quero fazer na sua vida. Há pessoas tão orgulhosas que nem permite o Senhor agir. E sabe o que acontece, gente? Deixa de ser santo, porque não passa a ser separado para Ele. Deixa a ter vida, automaticamente inscrito ou candidato. A gente precisa deixar de ser candidato e passarmos a ser inscritos. O nome registrado. E não um candidato. Quem sabe eu vou ser chamado. Vamos caminhar. Certinho? Glória a Deus.
quando nós vamos observando esse texto aqui, do versículo 4, aí a gente vai percebendo, mas espera aí, fiz o que eu fiz, aprontei o que eu aprontei, e o Senhor está me chamando de santo, inscrito para a vida. O Senhor está olhando para mim e dizendo, salvo, mas Ele veio me condenando e corretamente, porque eu sou culpado. O que foi que aconteceu? O que aconteceu, gente, é a graça. E diante da graça, eu só tenho uma coisa a fazer, é me arrepender. Eu não tenho como contribuir com a graça, porque se com a graça eu contribuir, graça deixa de ser. A graça me envergonha, e às vezes é por isso que muitos de nós ainda estamos querendo pagar nossos pecados e não aceitar o perdão de Deus. Isso é orgulho. Porque o agente purificador não é a minha oração, as minhas lágrimas, o meu gemido, o meu sacrifício, o meu empenho. O agente purificador é o Espírito de Deus. Versículo 4. Quando o Senhor lavar, então quem lava é Ele. Essa expressão, junto com limpar, quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, versículo 4, e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, parece muito com a expressão de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar, para nos purificar de toda injustiça. Porque sabe quem é que vai ser o agente? O Espírito de justiça. E o Espírito purificador. Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar. O agente é Ele. Você consegue perceber o que Deus quer para mim e para você? Você consegue visualizar assim o projeto de vida que Deus quer para mim e para você? E às vezes isso não está sendo possível. O dia ainda não chega. Algumas realidades, algumas vidas, a razão é que há o Espírito de Deus sendo resistido, impedido de atuar. Gente boa, quem nos purifica é Ele. Não são os caminhos religiosos, não é o estar na igreja, não é o frequentarmos os cultos. A igreja não purifica, a igreja ela não limpa, a igreja ela não tem esse papel. Quem faz isso é o Espírito de Deus, e Ele pode fazer isso hoje à noite, aí, aonde você estiver. Basta que uma pessoa se arrependa, gente. O cântico de Zacarias, quando ele entoa um cântico sobre João Batista, Zacarias ele diz, chegou o dia que Deus prometeu de limpar tudo. Este menino será um agente de vida, chegou o dia. E esse cântico é o cântico que nós devemos entoar, o dia é hoje, gente. Esse texto tem que ser aplicado à nossa história. E permitamos que o Espírito de Deus haja em nós para transformar-nos, não numa estética exterior ou num comportamento aceitável, mas na pessoa segundo o coração de Deus, adornado de beleza e de glória, porque ocorreu um renovo dentro de mim. Meus irmãos, quantos cristãos eles não mudam?
Quantos cristãos são as mesmas pessoas? Nunca chegou o dia. E o dia não chegou até hoje. São as mesmas mentiras, as mesmas entraves, as mesmas questões, a mesma infantilidade, o mesmo espírito de incredulidade, a mesma cara de raiva, as mesmas doenças. Parece que o Espírito que purifica ainda não visitou. Parece que o Espírito da justiça ainda não veio. As mesmas mágoas, os mesmos traumas, as mesmas inclinações, os mesmos fantasmas, os mesmos monstros. Nunca chegou o dia. Converteu, batizou, pregou, ensinou, discipulou. Mas parece que nunca foi um testemunho vivo de um Espírito que purificou. Não há substitutos para este Espírito, gente. Não há substitutos, não há ministério que substitua esse Espírito. Não vai ser o ministério pastoral, não é por ser pastor que eu sou puro. É por ter sido alvo desse Espírito. Não é por ser um ministro, não é por ser membro de uma igreja, não é por ser evangélico, que eu agora fui visitado pela justiça, ele me fez justo. Não, gente. Só pode ter sido pelo esse Espírito. Então não há substituto para esse Espírito, porque ele é o agente da graça de Deus. Então não vai ser pelo meu sacrifício, não vai ser pelo meu empenho, não vai ser pelos meus montes, não vai ser pelas minhas orações que eu serei purificado. Isso são movimentos da religião. Os hindus fazem isso. Outras religiões fazem isso, de autopurificação. Você está querendo se autopurificar, às vezes, na sua tristeza. Às vezes você pode estar sabotando a sua alegria. Você é um sabotador da vida. Você não se permite ser perdoado. Você não se permite ser perdoada pelo adultério, pela queda, pelo medo, pelo roubo, pela mentira. Então, o que o Senhor tem propostas de nós, de vida, propostas da gente para escrever esse novo tempo, essa nova história hoje, pela sua graça. Versículos 5 e 6. Então, tem uma construção de Deus, uma criação de Deus. O que Deus vai criar? Deus vai criar uma proteção. Entenda que esta proteção é uma proteção que vai fazer com que eu atravesse as pandemias. É uma proteção que vai fazer com que eu atravesse qualquer dificuldade da vida. É uma proteção que eu atravesse as minhas histórias e a história. O Senhor criará. Então isso não é unção apostólica. Isso não é a impetração da bênção que vai dar proteção ao povo. Isso não é o óleo. Isso não é uma unção. Isso não é cobertura espiritual de pastor. Isso é uma criação divina. Eu criarei sobre o monte Sião e sobre todas as assembleias, para que vocês atravessem a vida debaixo de uma nuvem e debaixo de fumaça e fogo, um resplendor de um fogo chamejante, de noite. Porque toda a glória se estenderá num dossel, como se fosse uma tenda, e um pavilhão, como se fosse um galpão, os quais são sombra contra o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Vocês estarão sempre protegidos em mim, porque em mim proteção vocês sempre terão.
Aí vocês vão atravessar a vida, como nós estamos refletindo aos domingos, em qualquer circunstância. O pau vai quebrar. O mundo vai falir. Tudo vai ruir. Mas vocês estarão debaixo de um pavilhão, cujo a glória é a minha. Isso é graça, gente. O fogo vai cair? Vai. Porque o juízo de Deus precisa ser executado. As ações do Senhor de julgamento acontecerá. Mas os justos, os salvos, não os candidatos, mas os inscritos, os purificados pelo meu Espírito, não por uma religião ou por um ministério. Aqueles que eu perdoei pelo sangue do meu Filho, por isso que foi feita justiça. Justiça só pode ser feita na cruz. Justiça não é feita pelos meus sacrifícios. Por isso, Paulo, ele fecha a questão em Romanos capítulo 8. Quem nos condenará se é ele que me justifica? Quem tentará acusação? Quem me condenará se Cristo pagou o preço por mim? Justiça é o que ele fez na cruz. Esse pessoal está debaixo de uma cobertura diuturnamente. Glória a Deus. Seja as terríveis tempestades noturnas, seja o mais escaldante sol da tribulação ao meio-dia, eu estarei protegido debaixo desse pavilhão da graça do meu Senhor. Merece? Não, não merece. Se nós folhearmos aqui para trás, ninguém merece. Porque se merecer não seria graça. Nem você, nem eu merecemos. Porque se merecermos, seria mérito e não graça. Graça é um favor que ninguém merece. Gente boa, eu só consigo ver o Evangelho aqui, eu só consigo ver graça aqui, eu só consigo ver Jesus de Nazaré revelado aqui, eu não consigo ver outra coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, eu acho que é esse versículo 5 e 6. O salmista do Salmo 91, ele tem essa mesma visão, aquele que descansa à sombra. Deus faz sombra? Figura de linguagem que me dá proteção, me dá guarida. Nós vamos atravessar por qualquer pandemia debaixo desse lugar. Não é usando máscara que eu sou protegido, é debaixo desse ambiente. Eu uso máscara nesse ambiente. Eu uso álcool em gel nesse ambiente. Nunca desprotegido. Quantos de nós estamos com essas tentações da desproteção? Quantos de nós estamos com esse sentimento de desespero? Que nos protege ao Senhor, gente. Povo salvo, justificado, limpo, visitado pelo meu Espírito. Muda tudo. E principalmente o que a gente está refletindo hoje. Gente que não merece. Gente que borrou a vida inteira. Gente que estragou os passos atrás. Alguns que se envergonham de ter desfilado com as vestes da falsidade. Mas hoje é um dia que pode ter renovo. E Deus nos chama para esse tempo. Quero caminhar para a conclusão. Eu sei que hoje há um cansaço assim de gente. Muitos de nós estamos cansados com políticos, cansados com pessoas, gente que nos frustrou, gente que nos traiu, gente que nos apunhalou. Gente, às vezes a gente tem alguns até que estão gostando desse isolamento. Mas não é porque não quer contato, é porque nós estamos às vezes numa era cansados de gente. O Senhor nos fez ficarmos cansados até aqui de nós mesmos. Por que a gente não cansa da gente?
E quando a gente chega no nível de cansar de nós mesmos, a gente encontra esse renovo, entendeu? Quando a gente reconhece que nós somos, aonde chegamos e o nível que chegamos, nós encontramos agora esse renovo, esse Deus que diz, vem para cá, deixa eu fazer a tua vida o que eu quero que ela seja, não um cadáver, mas uma representação e um testemunho de vida abundante. O Antigo Testamento, se a sua Bíblia foi igual à minha, a mesma versão, Almeida, revista e atualizada, o Antigo Testamento, a última palavra do Antigo Testamento, Malaquias, é maldição. Se você for lá na última página do Antigo Testamento, é maldição. Maldito. O Antigo Testamento termina com a palavra maldito. Surge o Novo Testamento. Surge um Messias. Surge o Redentor. E sabe como é que termina o Novo Testamento? Com a palavra graça. O Antigo Testamento termina com maldição. A Bíblia termina com graça. Não pare no Antigo Testamento. Não pare na lei. Não pare na ideia de que você é se merecer e não merece, por isso que não é. Passe só mais uma página da sua história. Você se encontrará com Cristo, que também é chamado de renovo, porque somente renovação legítima só acontece nele. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Quando Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13 fala isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei e se fez maldição em nosso lugar. Por isso que Ele pode nos garantir uma nova vida, porque a condenação que era sobre nós, as enfermidades que eram sobre nós, as doenças que eram sobre nós, Ele tomou sobre si. E como Paulo fala isso aos Colossenses no capítulo 2. Ele pegou um escrito de dívida que era meu e cravou na cruz do Calvário. Então, se hoje o acusador surgir tentando cobrar as nossas dívidas do passado, nós podemos dizer para ele ir cobrar na cruz do Calvário. Podemos dizer para ele para ir lá no Gólgota cobrar os pecados que eu cometi. E ele verá que lá estará tudo pago, porque não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. Eu só consigo observar esse texto de Isaías com essas lentes hoje e compartilhar com vocês nessa perspectiva. Eu espero incentivar vocês aos estudos. Você que tem uma pergunta, se tiver uma pergunta, a gente vai abrir o chat aqui agora. Aí você pode, eu não entendi bem isso, não ficou claro isso, alguma pergunta você anotou aí durante ou alguma coisa não ficou muito clara e se precisar de algum esclarecimento, manda para a gente. Felipe está aqui, ele lê para nós. Esse nosso interesse aqui nas quintas-feiras, nosso estudo bíblico, eu não quero que você fique com a minha palavra. Eu quero que você me ouça como uma provocação para que você estude. Esse texto, você pode mergulhar em águas mais profundas. Esse Espírito, ele pode te levar a ambientes mais longes. Você pode ter uma visão mais ampliada. Não para em mim, não. Um objetivo destas quintas, seja aqui online ou seja aqui presencial, é apenas tensionar você, estuda mais. Chegamos até aqui, vai um pouco mais adiante, compartilha comigo, compartilha com outros irmãos, visões ampliadas que Deus te deu, perspectivas diferentes. A palavra do Senhor é viva, ela fala, gente. Mergulha mais. Você está precisando mergulhar? Mergulha mais.
está precisando compreender mais desta graça, mergulha mais, pede pessoas para orar com você, pede gente para sustentar você em oração, leia alguma coisa, busque livros, mergulhe, ore, dependa do Senhor. Toma uma nova posição. Fica parado só aqui não. A gente vai se tornando raquítico só com as escolas bíblicas. Acredite, não vai ser o suficiente. Deus quer te levar a águas mais profundas. E você ser aquele que teve experiências com a palavra. Aqui é apenas um insight, aqui é apenas uma provocação, aqui é um tempo de revelação, mas tem mais água para a gente beber. Não para aqui não. Deus te revele mais ainda, e mais ainda, e mais ainda sobre quem Ele é e o caráter dEle. Então, esses poucos minutos aqui é para trazer, sim, revelação para nós, mas é para incentivar você a buscar ainda mais águas mais fundas. Amém? Alguma pergunta, Filipão, aí? Chegou alguma coisa? Não? Gente, é um privilégio estar com vocês, uma honra. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez, meus irmãos, que o dia seja hoje. Que você nunca tenha, espero que chegue um dia. Eis o tempo oportuno da salvação. Eis agora o dia que a minha história pode mudar. Porque eu entendi. E quando eu entendo, tudo pode mudar. Porque o Espírito do Senhor está aí, agindo para operar, para transformar, para curar de uma forma correta. Aceite ser perdoado. A conta está paga. Não importa. Há aqui nesse texto um chamado do Senhor dizendo: tem renovação para você. Que seja assim para você, que seja assim para todos nós, no nome precioso de Jesus. Deus te abençoe, você e seu lar de uma forma muito especial. E que esta palavra gere vida, vida, vida e mais vida. E as nossas gerações sejam marcadas pela graça do Senhor, da qual nós sempre fomos testemunhas. Tchau, gente. Uma excelente noite, um bom descanso, na paz de Jesus.